é sobre para a gente ser realidade do santuário de Cristo, a gente precisa se batizar, né? Só que a diferença é que depois da gente se batizar, por que a gente ainda continua dependendo do velho homem? Por que a nossa carne ainda continua muito forte, sendo que Cristo já está dentro de nós? É uma pergunta um pouco ampla, assim, eu não sei se tu conseguiu me compreender, mas é tipo, o porquê que a carne ainda não deixa eu fluir? O porquê que a carne ainda está amarrada, nos amarrando, na verdade? Porque a carne é um produto que é formado pelas trevas que se opõem e é inimigo eterno de Deus. Então, nossa formação é totalmente fora dos padrões de Deus e nós somos formados em pecado e a iniquidade é o nosso conteúdo, que é a vaidade, o orgulho, a independência de Deus, o egocentrismo. Por isso, nossa formação toda foi nessa base. Desde o ventre materno, porque na Gênesis já está isso. O pecado está na Gênesis, na gene. Então, o que ocorre é o seguinte: a salvação do nosso espírito, que é a salvação judicial, ela é instantânea, à medida que você nasce da água do espírito. Agora, a salvação da nossa alma, que é o segundo estágio da nossa salvação, ali, isso é um processo, isso não é instantâneo, porque depende do nosso livre-arbítrio de ser iluminado, ser convencido, de que estamos vivendo na contramão de Deus e na oposição com Deus. Então isso demora para Deus nos convencer mentalmente de que precisamos abandonar nosso ser humano, pessoal, carnal, egocêntrico, e precisamos abrir mão das nossas vontades e nos negar completamente para seguir um outro padrão de uma outra pessoa que é Cristo. Então, esse convencimento demora. Segundo Romanos 12:2, isso é uma transformação lenta, progressiva, aquele que se consagra, né? Mas a maioria dos cristãos, elas nascem da água do Espírito, estacionam e não querem mais crescer. Só querem participar de culto. E aí o crescimento é tão pequeno e tão lento que eles, talvez Jesus venha arrebatar a igreja, eles não alcançaram o nível exigido para serem santificados. Teria como retroceder, então, igual tu falou, a resposta da minha pergunta, e tu disse que seria o segundo estágio que é necessário. Teria como a gente retroceder? Eu não sei, seria tirar aquilo que a gente recebeu? Sim, retroceder só se refere ao processo de salvação orgânica. Ao estágio de salvação judicial, não vai mais regredir. Uhum. Entende? Então, se eu tenho um nível lá de 30% de santidade na minha alma, porque Cristo produziu aquilo e eu concordei, eu me afastando da consagração e da palavra, eu posso retornar para baixar para 25%, 20%, entende? Entendi. Como também posso voltar totalmente aos rudimentos antigos e velhos do velho homem. Isso é algo que a gente então tem que se cuidar. A gente não pode pensar que a gente é santuário de Cristo e vou fazer o que eu quiser. Na verdade, é totalmente ao contrário. Daí que a gente tem que tomar uma posição, né? Por exemplo, uma pessoa para entrar em apostasia, ela tem que ter entendido o evangelho do reino todinho. Uhum. Senão não é apostasia. Entende? Agora, o pecado por incredulidade e desconhecimento da verdade, isso tem toda hora. Mas isso não é apostasia. Né? Apostasia só acontece com aquela pessoa que já tem o conhecimento do evangelho do reino. Bom, boa noite, ministro, tudo bem? Boa noite. Foi trazido ontem para nós, né? A gente está falando aqui sobre nós sermos aqui casa de Deus, mas foi trazido para nós, né, a restauração que Deus, o Espírito, quer fazer na fé bíblica e também a restauração do nosso posicionamento de testemunha. E ali no livro foi trazido ali sobre a vida da igreja primitiva. E tem um versículo que diz ali,
no livro de Atos ainda, diz que os apóstolos, né, com grande poder, davam testemunho da ressurreição de Cristo, e neles havia abundante graça. E também que a doutrina, ela visa, o objetivo da doutrina é que Deus venha fazer aquilo que ele intenta através de nós. E que em 4 anos também os apóstolos, eles viviam para Cristo, ou seja, Cristo vivia através, eles davam este testemunho de Cristo. Sim. Sendo que o mesmo Cristo daquela época é o mesmo Cristo de hoje. Por que toda essa resistência que nós temos hoje? É pelo mesmo motivo que Cristo também falou que a iniquidade iria se multiplicar. Quer dizer, a nossa mente, a nossa alma, mente, vontade e emoções, se endureceu contra a verdade da cruz. Se endureceu porque cristalizou a nossa vontade própria. Ela ficou mais dura, o nosso coração endureceu para Deus. Deus fala, a gente não é tocado, ficou sem a sensibilidade, ficou sem a simplicidade, foi endurecendo o coração do homem com o passar das gerações. E se a igreja do Senhor Jesus Cristo, no contexto hoje que é aqui, naquela época, poderíamos dizer que teria mais irmãos no Espírito? Devido a não ser assim tão intenso assim essa opressão, essa iniquidade? Eu até creio que sim, né? Até acredito nisso. Só que a situação hoje é diferente. Veja bem assim, se você entra no primeiro mundo, na Europa, por exemplo, é difícil tu ganhar uma alma na Europa hoje. Porque tu fala de Cristo, as pessoas não creem mais. Porque a cultura elevada em relação ao terceiro mundo, né, do primeiro mundo em relação ao terceiro mundo, quanto mais intelectual o nível das pessoas vão crescendo, menos probabilidade eles abrir o coração para a fé. Porque o intelectual, ele é o governante do homem, entende? Então, para você hoje na Europa, você ganhar uma alma para Jesus é uma loteria. É 1 milhão, tu tira 1, 2. Entende? Eu dou um exemplo assim bem grotesco, mas difícil. Mas a questão assim, ainda em Atos 2 lá, né, irmão? Eles perseveravam, né? Sim. Esse perseverar não é diferente do nosso, porque o perseverar, assim, eu creio assim que ele redunda em experiências com Cristo. Eu creio que eles tinham muitas experiências e é o que nos falta hoje neste perseverar, né? Veja, a experiência é um produto da obediência à verdade. Considerando que eles conheciam bem menos que nós, pelo material, o conteúdo que hoje se aprimorou a forma de apresentação do conteúdo do reino. E mesmo assim, ainda é difícil a gente ter uma conversão orgânica para Cristo. Muito difícil. O homem vive dentro da igreja, governando a sua vida, mas está dentro da igreja. Então, ele não é uma testemunha de Jesus. Ele é um religioso. Agora, se ele tomasse a verdade para fazer o que Deus está mandando, ele ia ter experiências. E aí, então, o seu coração se abriria para a fé e para ser testemunha. Mas é que ele não decide ir com coragem até a experiência. Ele fica no conhecimento. E esse é o problema hoje. Um apóstata, ministro, aquele que, como foi trazido já, né? Só entra no estágio de apostasia quem já conheceu o evangelho do reino. Sim. A pessoa que entra nesse estágio de apostasia, ele sai em definitivo do corpo de Cristo? Ele abandona todas as funções? Às vezes sim, ou ele abre outro movimento para ele. Ou ele pede para sair? Não, ele nem pede. Ele abre outra igreja para ele, ou vai para outra igreja que concorda com as crenças dele. Sérgio, ou volta para o mundo, né? É que eu entendo assim, se a pergunta, né? Então o título ali é a realidade do corpo de Cristo, a realidade de ser santuário. Sérgio, dá para dizer que nós não temos essa realidade, então, né?
Não tem dúvida. Porque tudo, Infelizmente, não. tudo é dele e por ele. Então, nós temos um Criador, nós temos um Rei, e a gente não se expressa, a gente não expressa Jesus, a gente não expressa esse conteúdo que ele quer de nós. Então, é esse o problema que até trazendo para o culto mundial agora, né, que esse modernismo de Cristo hoje, né, que está tudo muito moderno, que os princípios estão se Isso pra mudando. mim não é modernismo, é atraso. Exatamente, né? Para satisfazer o ego também. Essa involução, né? Involução é a palavra correta. E isso mostra que nós não temos essa realidade ainda. Cristo ainda não é o nosso conteúdo. Veja bem, quando um povo que é cristão não quer a cruz, ele começa a inventar coisa para fazer coisa diferente, entende? Porque ele precisa dizer que é cristão. Então ele quer botar o mundo para dentro da igreja. Porque ele gosta do mundo e o mundo está lá fora e colide com a palavra. Então o que acontece? A flexibilização da crença começa a acontecer. E daqui a pouco, já, vamos trocar isso, o estilo prático da igreja. Isso está muito antigo, vamos botar uma coisa mais moderna. Vamos fazer grupo disso, grupo daquilo. Vamos inventar uma programação assim para atrair o povo. Tudo aquilo ali são fuga da cruz. É fuga da cruz. Entende? São subterfúgios que são levantados por Satanás para dar uma sensação de suborno mental para todos, de que estão servindo Deus como modernidade, estão agradando a Deus com uma coisa nova, um estilo novo. E todo mundo segue depois, né? Menos eu. E uma forma de a gente entender se está fazendo o que Cristo quer ou não é se a gente sempre se perguntar, né? O que Cristo faria nessa situação, né? Essa expressão daqui a pouquinho que Cristo quer que a gente faça. Vamos perguntar para ele como agir, né? E não expressar a nossa vontade ou o nosso... Porque eu vejo... vou dar exemplo, assim, a Aline falou sobre pecado de mão, né? Então, assim, não vou beber, não vou me expor, não vou botar uma roupa... Nós somos santuários, então isso está em tudo que a gente faz no nosso dia, inclusive na roupa que tu põe, o jeito que tu fala, o jeito que tu te prostra para as pessoas, como a gente age. Então, Cristo é o tempo inteiro, né? Nós somos testemunhas o tempo inteiro e isso precisa nos constranger, né? Com certeza, e deveria nos constranger. Por exemplo, a gente deveria só olhar para a palavra, por exemplo, sobre a veste. Vamos pregar sobre a veste? Não, eu acho que é desnecessário pregar sobre a veste. Porque a pessoa tem que sentir. Para que existe a veste? A veste é para tapar nudez. Então, a veste não é para ser usada para despertar desejos libidinosos no sexo oposto. Entende? Então, eu não posso usar roupa para causar desejo nos outros. Entende? Despertar desejos pecaminosos. Então, eu tenho que olhar para a Bíblia e fazer o que está ali. Então, se eu tenho o Espírito Santo no governo da minha alma, eu não preciso me preocupar em analisar a Escritura. Eu já sei tudo o que eu tenho que andar, como me comportar, como me conduzir. Porque eu vou me sentir mal quando eu estiver em desacordo com a doutrina. Ministro, eu quero fazer uma pergunta ainda. Foi trazido ainda sobre o arrefecimento, né, do poder do Espírito. Não há mais o fogo do Espírito. Ou seja, aquela oração com o poder, né, de repreender o inimigo. O que o irmão atribui isso hoje? É isso que nós estamos falando. Falta que o Senhor esteja fluindo através de nós. Nós precisamos aumentar nossa consagração e obedecer à verdade. E para provocar experiências que venham nos convencer e fazer crescer cada vez mais. Só a experiência nos faz confiar mais no Senhor. Né? Eu tenho uma pergunta bem clichê para se fazer, bem básica assim, que qual é a melhor forma da gente obedecer esse Cristo que está dentro de nós? Qual a melhor forma, por onde a gente busca isso, onde a gente tem realidade do que é conforme a visão dele ou não? Uma coisa bem clichê, igual tu falou que a gente vai sentir, a gente não vai precisar
buscar, sendo que a gente já recebeu, já sabe ali o que tem que fazer? Qual a melhor forma de a gente obedecer a Cristo? Ó, considerando que a nossa alma não quer obedecer, porque ela é dura e ela gosta de outras coisas, e ela tem que morrer para me obedecer. Eu tenho que me negar. Vai dar sofrimento. Quando você escolhe praticar alguma coisa que Deus mandou, tu vai sofrer, mas tu tem que perseverar na doutrina até a carne morrer, porque tu não atendendo a carne, ela acaba morrendo. É que nem tu dá comida, tu tem um leão e tu tem um animal dócil do outro lado. Tu quer matar o leão, não dá comida para ele, dá só para o animal dócil. Entendeu? Dentro de nós tem um leão, é o diabo, e tem Cristo. Então dá só comida para Cristo e acabou, o outro vai morrer. Amém. Sabe, Sérgio, que tu tem uma ministração que falou: Deus trabalha em nós para nos deixar adequados, né? Então, a intenção dele sempre é se expressar por meio de nós, né? Então, quanto mais ele trabalhar na nossa vida, melhor é para nós estarmos mais adequados na vontade dele, né? É simples de entender. Ele tem que reduzir o ego para poder fluir mais e governar mais você. Então, o ego só termina com sofrimento, é a questão da comida. Não dá comida para ele. Ele quer mentir, tu mente. Ele quer se irar, tu fica manso. É? Tu tem que fazer o contrário. Senão tu não mata ele nunca. Porque cada vez que tu obedece à incredulidade e aos desejos da carne, você está dando comida para a carne, está fortalecendo a carne. Agora, se tu obedece a Cristo, o espírito aumenta cada vez mais e o espírito já acabou com a carne. O veredito da cruz se concretiza no teu coração. Isso é importante, né? Isso é nós com Deus, né? Porque as pessoas que estão próximas de mim não sabem o que está se passando dentro do meu coração, dentro da minha alma, né? Então, como isso é uma obra que vai acontecendo em cada um na sua forma, né? É fácil, mas dói. Eu até ia comentar isso, irmão. O falar assim, ele até é simplista, assim, né? Não vamos alimentar o outro, né? É fácil de ouvir, né? Mas quando nós somos afrontados, né? Tudo que a gente quer, assim, é se levantar com fúria e com ira. Mas a luta, ela é contínua, né? A guerra, ela é todos os dias, é uma luta diária contra este ego, né? Que ainda exerce domínio sobre nós ainda. Na verdade, o que tem dentro de nós é um lobo e uma ovelha. Tá? Um come carne, o outro come capim. Amém. Então, Tá certo. de fome o que come carne. Tá certo. Esse é um ponto que é muito simples, igual o Vitor falou, de a gente escutar, né? É só a gente fazer assim, é só a gente se alimentar da palavra, mas a gente bota na nossa rotina, é um desconforto, às vezes a gente deixa de lado, a gente escolhe algo que não vai nos beneficiar para o Senhor, para a gente se dispersar, né? Então isso é um desafio para a gente ser santuário de Cristo. Infelizmente, eu olho para o relógio e sempre me assusto. A gente já está caminhando ao final de mais um quadro assentado ao Monte das Oliveiras. Quero já agradecer a presença do Sérgio Alves aí com a gente. Foi um programa aí que nos revelou bastante aí, agora a gente sabe, né? Sem comida para lobo, sem comida para lobo. A gente tem que tratar bastante ainda para a gente alimentar esse Cristo e ele crescer, o Espírito poder transbordar nesse vaso que é nós aí, né? Mas é um processo que vai devagarinho. Vou pedir só para o Sérgio deixar a consideração final aí e já se despedir do pessoal, aproveitar esse tempinho. Eu agradeço aí a oportunidade que Deus deu aí para nossa comunhão e para a audiência aí, teve a paciência de nos escutar. Que Deus abençoe ricamente a todos que estão conosco nessa jornada aí de matar o lobo. E vamos em frente, né? Amém. Deus abençoe a todos e até o mês que vem, se Deus nos deixar na terra. Deus abençoe. Valeu, Sérgio. É isso aí. Tchau. Mais um quadro assentado ao Monte das Oliveiras finalizado. Hoje a gente aprendeu bastante.
A gente recebeu aí alguns avisos para qual caminho a gente ir. Só agradecer aí a presença do Sérgio que esteve aí com a gente, se disponibilizou desse horário aí com nós. E também vou pedir para o pessoal que está aqui comigo no estúdio se despedir. Vamos começar pela Aline. Boa noite, Aline. Muito obrigado pela presença. Boa noite e Deus abençoe, né? E que nós venhamos a buscar as nossas curas e as nossas libertações através da palavra de Deus. Amém. Isso aí, aproveitar a câmera já dá um boa noite, Gabi. Boa noite a todos, né? Que possamos ser esse santuário, né? Que Cristo quer que a gente se revele, né? Isso aí, muito obrigado pela presença. E Vitor da Silva, boa noite, Vitor, obrigado aí. Boa noite, Caio. Grato aí por mais essa oportunidade, por mais esse partir do pão, né, que nos enriquece muito.